Sabe, amados, um leão, ele chega a 2 metros de comprimento, fora o rabo. Chega, tem mais 1 metro. Fui estudar para pregar. Um leão pesa em média 250 quilos. Já chegou a 275 pelos estudos que eu fiz. Você tem noção do que é você entrar dentro de uma caverna sem encontrar um trem de 2 metros pesando 250 quilos, rugindo para você? Irmão, você tem noção do que é isso? Parece cômico se não fosse realidade. Deus está dizendo: filho, filha, haverá momentos na sua vida que você vai ter que enfrentar coisas que são assim, você precisa enfrentar. Essa pornografia, essa agressividade, essa fofocaiada, essa língua grande, você precisa enfrentar. É com você, não é comigo. A indisciplina de horário, a indisciplina de entrega, você precisa enfrentar. Você precisa. Eu entro nas minhas cavernas, queridos, eu rasgo os meus leões. Nós precisamos. Eu estou falando para algumas pessoas nessa manhã, porque eu sei que existem pessoas aqui que Deus quer levar num novo nível, quer colocar em novas batalhas, mas elas não conseguem. Elas não conseguem porque elas entendem que eu tenho que matar o leão delas. Olha, irmãos, deixa eu dizer para você, eu vi outro dia no Instagram, achei muito legal isso aí, é verdade. Eu já tenho os meus leões, mas tem dia que eu chego em casa e tem uma savana para me matar. Porque eu abro o meu WhatsApp, a igreja derramou assim, ó, tem uma savana de leões lá. Pastor, mata para mim esse aí, pastor, mata para mim isso aí. Eu vou abrir um circo e vou domar esses leões tudo, vou ganhar dinheiro. Na verdade, às vezes eu me sinto um circense mesmo, irmãos. Às vezes eu me vejo aqui em cima como um homem que equilibra pratos. Fica equilibrando aqui, equilibrando ali, equilibrando lá, aquele ali vai cair, aí eu vou lá e faço assim. Quem é dessa época? Que no circo colocava um cabinho de vassoura assim, rodava os pratos no circo. Às vezes eu me sinto um encantador de leões mesmo. A igreja precisa se arrepender. É manhã de ceia, queridos, nós precisamos entender o que nós estamos enfrentando. Nós precisamos nos tornar uma testemunha viva do Senhor lá fora. Onde nós estamos errando, o que está acontecendo? Por que nós agimos assim todas as vezes? E parece que só muda de endereço. Fomos lá ontem, né, Murilo? Ouviu a galera lá, né, Daniel? Fomos lá ouvir, o pastor falou assim: nós fizemos uma transição na igreja porque é o seguinte, são as mesmas pessoas durante 10 anos dando os mesmos problemas. Precisamos transicionar. Vou repetir para você, as mesmas pessoas durante 10 anos com os mesmos problemas. É um larga e solta, queridos. Porque nós não amadurecemos. Mas sabe por que nós não amadurecemos? Eu tenho chorado, queridos, esses dias, pela igreja. Chorado. Conversa com a minha esposa para vocês verem. Chorado, irmãos. Às vezes, eu nem vou em alguns lugares, é Deus que me leva, porque eu não tenho condição de ir. Porque eu não tenho prazer em estar. Mas Deus fala, você tem que estar, Anderson. Porque eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. E vocês são luz em meio às trevas. Sabe por quê, queridos? Porque assim, é o mesmo problema, uma vida. E eu chorando pela igreja essa semana, eu conversei com a Giovana, eu falei, amor, Deus me disse qual que é o problema da comunidade. Achei que Deus ia falar algo mirabolante assim para mim, que ia ser diferente de todas as outras igrejas da terra, é a mesma coisa. E Deus falou comigo, irmãos, nitidamente, Deus falou comigo. Qual que é o problema da comunidade? Orgulho, carnalidade.
Nenhum obreiro que deseja ser aprovado pode trazer consigo a alma em primeiro lugar. Se você deseja ser aprovado para um novo nível, para um próximo passo, você precisa colocar o seu coração diante de Deus e deixar Deus te levar nas cavernas que precisa, nos gigantes que você tem que enfrentar. Você tem que deixar Deus te conduzir e não chorar por isso. Amados, a gente não pode falar com as pessoas nos nossos dias. Nós vivemos hoje uma liturgia de igrejas que não podem mais falar sobre pecado. Aqui eu falo, você não quer ficar? Existe N igrejas aí para você visitar. Aqui eu falo de pecado. Eu falo, queridos. Sabe por quê? Porque na verdade o que Deus deseja é uma igreja pura e imaculada. Eu desejo muito que você fique. Desejo muito. Só que você fique com consciência de que nós precisamos enfrentar os nossos leões e os nossos gigantes. Porque, irmãos, hoje a gente não pode falar com ninguém. Você fala com uma pessoa, distorce, conversa, fermenta, fomenta. Carne. Leão gosta de carne. Mas sabe quem se alimenta de nós também? Da nossa carnalidade? Adão, deixa eu dizer algo para você. Dessa árvore você não vai comer, porque o dia que você comer, vocês vão cair. Adão e Eva têm um problema com Deus, desobedecem. Deus se apresenta para Adão, fala com Adão e com a serpente, fala: Adão, deixa eu dizer para você, é assim agora, filho. Do pó você veio, para o pó você voltará, porque tu és pó. Aí Deus fala assim para a serpente: serpente, de hoje em diante, você se alimentará do pó da terra. O diabo se alimenta da nossa carnalidade, irmãos. Ele se alimenta do pó que nós somos. Em Deus você não é pó, em Deus você é um barro. Porque Ele tem você nas mãos. Se você se permitir, Ele vai trabalhar. Eu estou falando para um grupo de pessoas muito específico hoje. Então, se você está aqui e está apanhando, você tem mérito diante de Deus de estar aguentando com seus irmãos as chicotadas que o Evangelho nos traz. Porque eu estou falando com um grupo específico de pessoas. Eu lutei essa noite para não falar isso. Mas Deus falou: não, você vai falar com um grupo específico, porque a igreja precisa entender, Anderson. Quando ele sai da caverna com esse leão, ele enfrenta um gigante. Deixa eu dizer algo para você, o último ponto que eu quero abordar com você. Não se vence gigantes sem se matar leões internos. Você nunca vai vencer um gigante sem antes você entrar dentro de uma caverna e você vencer o que tem que vencer aí dentro. Sabe por que você não está matando gigantes aqui fora? Sabe por que você é um franguinho, uma franguinha aqui fora? Não tem força? Porque Deus não compara você como um frango, uma franga, Ele compara você como uma águia. Nós temos que ser águia no Senhor. Mas sabe por que às vezes nos comportamos como frangos, olhando só para o chão? Você percebe que a galinha ela não ergue a cabeça, queridos? Ela está sempre bicando e ciscando da terra. Você percebe como a águia voa alto e ela olha tudo e como ela enxerga? É isso que Deus quer fazer de nós, é porque na verdade nós precisamos compreender que quando nós estamos nas mãos de Deus em meio às suas guerras, Ele vai nos promovendo conforme nós vamos avançando. Davi matou leão e matou gigante. Benaia é um discípulo de Davi, lá da caverna de Adulão. Benaia matou inimigos, matou leão e matou gigante. Deixa eu dizer para você, pai e mãe, todas as vezes que você matar inimigos, os teus filhos estão vendo. Todas as vezes que você matar um leão, os teus filhos estão vendo. Todas as vezes que você matar um gigante, os teus filhos estão vendo. Porque você está deixando um legado. Davi deixou um legado para Benaia. A Bíblia diz que Davi fica velho. Quando Davi fica velho, queridos, estou encerrando. Quando Davi fica velho, não perca atenção. A Bíblia diz que Davi, ele precisa de um homem que fique à porta do seu quarto para cuidar dele. Sabe quem que Davi escolhe? Está escrito no texto que nós lemos aí, ó. Benaia. O rei está velho, queridos, ele precisa de alguém que possa guardar a vida dele. Ele chama Benaia, falou: ó, você vai ficar na porta do meu quarto, você vai cuidar de mim. A Bíblia diz
que um dos filhos de Davi, ele tenta impedir que Salomão possa suceder. E quando ele impede, ou ele tenta fazer um complô, a Bíblia diz que Benaia, ele entra em favor de Davi e ele consegue colocar Salomão como sucessor. Benaia interviu. Sabe por quê? Um homem que matou inimigos, um homem que matou leão, um homem que matou gigante, ele tem propriedade para lutar assim. A Bíblia diz que então, agora Salomão assume. E quando Salomão assume, sabe o que ele faz? Ele lembra-se de que Benaia foi o cara que intercedeu para que ele pudesse ter o reino, porque Davi tinha prometido o reino a ele, Salomão. Salomão manda chamar Benaia e diz assim para Benaia: Benaia, você vai ser o comandante de tudo que eu tenho. E coloca ele como general do exército. Um homem que aprendeu a ter as suas guerras e as suas lutas numa percepção bíblica daquilo que Deus estava fazendo e não ficou se lamentando e lambendo feridas. Porque não está difícil só para você. Tirando o Murilo aqui, queridos, está difícil para todo mundo. Amanhã é segunda, feriado, a maioria de nós tem que fazer um corre para pôr um negocinho no bolso. Mesmo no feriado. Liga para o Murilo para ver onde ele vai estar. Está difícil, queridos, mas deixa eu dizer para você. Um dia vocês vão acreditar que o Murilo é rico, irmão, porque profetizar, profetiza. Né? Eu finalizo dizendo que Benaia, ele tinha um cajado de pastor nas mãos, quando ele enfrentou o gigante. O gigante, irmãos, tinha uma lança de tecelão que era tão grande e tão pesada que, presta atenção no seguinte, quando você estiver enfrentando as suas batalhas e as suas guerras, não se preocupe com as armas dos seus inimigos. Não se preocupe se eles são poderosos e qual é o tamanho deles. Se preocupe com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Benaia tinha um cajado nas mãos, ele vai contra um gigante que tinha uma lança de tecelão nas mãos, mas ele enfrenta e vence. Com aquele cajado diz que ele tira a lança daquele guerreiro, e com a própria lança ele mata o seu inimigo. Você precisa se preocupar com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando Deus levantou José, José tinha um sonho. Quando Deus levantou Mesaque, Sadraque e Abednego, eles tinham uma palavra. Quando Deus levantou Josué, ele tinha um grito. E em volta das muralhas ele gritou com o povo. Quando Deus levantou João Batista, ele tinha uma voz que clamava do deserto. O que você tem? Quais são as batalhas que você está enfrentando hoje? Se você é desse grupo de pessoas específicas para quem eu estou pregando, hoje, o que você tem nas mãos? É com isso que você vai enfrentar o leão dentro da caverna. Vai destruir os inimigos e vai derrubar gigantes.